E aí pessoal, maravilha? Então eu aqui para mais um exercício resolvido usando simetria no ciclo trigonométrico. Agora com dois exemplos aí, dois exercícios resolvidos com o ângulo denotado em radiano. Que você tem que lembrar aqui as mesmas coisas que você faz com graus, só que agora o ângulo está em radiano. E aí você vai ter que fazer algumas continhas aí com soma e subtração de fração. Eu sei que isso aí é difícil, todo mundo reclama, não gosta de fração. Não tem que ter medo de fração, tá? Tem que fazer conta do mesmo jeito, como se fosse número inteiro, é número e tem que ir embora. Não pode chorar, porque senão aí fica ruim para resolver o exercício, tá bom? Então vamos embora aqui, ó. Tem medo não, vem comigo. Primeiro valor que ele dá aqui, ó, lá no primeiro quadrante, ele pede a mesma coisa, ó. Quais são os arcos côncavos com extremidades ABC nos demais quadrantes do ciclo, segundo, terceiro e quarto. Tá? Quem não assistiu o vídeo aí da introdução, da teoria, volta lá na playlist que tem um vídeo aí falando da teoria, como que você determina esses ângulos aí em radianos, em graus também, tem tudo lá. Só clicar e assistir. O que você tem que lembrar aqui, ó, vou denotar os ângulos aqui em radiano, as extremidades de cada um dos quadrantes. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro quadrante começa em 0 radiano e acaba em π sobre 2, 90 graus. Depois, mais 90 graus, aqui é o meu π, tá bom? 180 graus. 180 graus mais 90, eu chego no 270, que em radiano é 3π sobre 2. Não sabe fazer essas conversões aí, ó? Vamos lembrar e fazer uma regrinha de 3 aí que é bem simples fazer. Não sabe fazer? Comenta aí, deixa nos comentários que eu trago algum exercício resolvido fazendo essas conversões de grau para radiano e radiano para grau. Bem tranquilo, tá bom? Só pedir que a gente faz aí, sem problema. E o final do terceiro quadrante, do quarto quadrante aqui é o 2π, que representa 360, tá bom? Lembrando que o π radiano vale 180 graus, 2 vezes 180, 360. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O ponto A lá do outro lado, ele está no segundo quadrante. Que você tem que lembrar, no segundo quadrante, o meu arco ele está um pouco antes do π. Então, se ele está antes, segundo a orientação do ciclo trigonométrico, que é positiva no sentido anti-horário, como eu estou antes, eu vou fazer uma simetria usando esse cara aqui, que é o final do segundo quadrante, menos esse pedacinho aqui. Mas quanto mede esse pedacinho aqui, Adnan? É o mesmo pedacinho que está do outro lado ali, ó, a mesma bordinha ali, ó. Então, se aqui é π sobre 9, então do outro lado é π menos π sobre 9. Então, vou denotar aqui, ó, o ponto que está representando ali no ponto A é uma continha, uma fração que é 1π inteiro menos π sobre 9. Ah, eu vou dividir o 180 aí por 9 e vou colocar a resposta ali em grau. Não é para colocar em grau, fazer em radiano, porque o exercício pede em radiano. Normalmente o vestibular, ele pede o ângulo em radiano. Dificilmente ele vai pedir um exercício em grau, tá bom? Então vamos fazer essa continha aqui. Como que eu faço para subtrair? De 1π, eu tiro π sobre 9. Presta atenção nessa dica aqui, é uma dica de sucesso, ó. Copie o denominador 9 aqui e faça essa continha aqui, ó. Pega esse 9 aqui, multiplica pelo π aqui do outro lado e opera aqui subtraindo, ó. Então vai ficar 9 vezes o π, 9π. 9π menos 1π, eu fico com 8π, tá bom? Então eu fico com 8π sobre o 9. Percebeu aqui a continha, ó? 9 vezes 1π, 9π, menos o π, 8π. E o denominador você copia. Isso daqui eu vou fazer várias vezes aí, em várias continhas. É uma regrinha de fração. Se você não entendeu aí, você pode fazer por MMC, do jeito que você quiser, que você achar mais fácil, mais legal, mais bonito, tá? Mas essa é uma dica aí, um atalho que você faz bem rapidinho, essa subtração de número inteiro, menos uma parte em fração aqui do meu ângulo em radiano, tá bom? Mesma coisa aqui para o ponto B, ó. O ponto B, ele está à frente do meu π. Então, é o mesmo tamanho lá do primeiro quadrante, que é o π sobre 9. E aí, eu vou fazer aqui a continha, ó. Quem é o ponto B? O ponto B é o meu π, que é o início do terceiro quadrante, mais esse carinha aqui, que é o π sobre 9, que é o simétrico lá no primeiro quadrante. Então, aqui, em vez de subtrair, eu vou somar π sobre 9. Mesma continha que eu acabei de fazer ali em cima, ó. Vou fazer até mais rápido aí, para você já começar a ficar meio esperto aí, que é assim que você faz. Não pode vacilar, não. Pega aqui, ó. 9 vezes o π, 9π. 9π mais 1π, eu fico com 10π sobre 9, ó. 10π é a soma que eu fiz
dividido aqui por 9, que é o meu denominador que eu copio. Nossa, que 9 horroroso. Vamos voltar aqui um pouquinho, aqui, ó. 9 aqui, ó. Tá bom? 10π sobre 9. Mesma ideia aqui no quarto quadrante. Só que você tem que lembrar que no quarto quadrante o final dele é o 2π e eu estou antes do 2π, tá bom? Se eu estou antes do 2π, na orientação do arco, que é positiva no sentido anti-horário, eu estou antes, então vou fazer uma subtração desse 2π aqui, menos o cara que está lá no primeiro quadrante, que é o π sobre 9. Então, o ponto C aqui, ele representa o arco de 2π menos o π sobre 9. Aqui, ó, que eu vou colocar. Mesma continha que eu faço ali, ó. Copia uma fração com o denominador 9, e aí você faz a continha aqui, ó. 9 vezes o 2π, que dá 18π, menos 1 que tá aqui, ó. 9 vezes 2, 18, menos 1 que tá aqui, eu fico com 17π sobre 9. 17π sobre 9. Tá bom, pessoal? É esse daqui, os ângulos que ele está pedindo aqui, os simétricos, arcos côngruos por simetria, tá? No primeiro quadrante é o π sobre 9. Em relação ao eixo Y, uma simetria axial, eu acho o ponto A, que é o 8π sobre 9. Simetria em relação à origem, acho o ponto B, que é o 10π sobre 9. E simetria em relação ao eixo X, simetria axial, eu acho o ponto C, que é o 17π sobre 9. Aqui, ó, mais um exemplo aqui também em radianos, ó. Só que agora, olha só a malandragem, ó. O ângulo que ele está me dando não é mais um ponto lá do primeiro quadrante. Então, esse daqui não é o meu X. Cuidado para não errar isso aí, hein, pessoal. Esse daqui não é o X que eu vou usar para fazer aquelas continhas de π menos X, π mais X e 2π menos X. Eu tenho que descobrir quem é o meu X, que é o cara que está aqui no primeiro quadrante, tá bom? Então, para eu fazer essa continha, ó, eu tenho que saber que esse cara aqui, ele é o representante do quarto quadrante. Lembrando aqui que no quarto quadrante, o extremo final dele aqui é o 2π. Então, esse cara que está aqui embaixo, ele representa quem? Aquele 2π, que é o extremo do meu quarto quadrante, menos aquele x, que é o cara que está aqui no primeiro quadrante. Vou até anotar aqui, ó, que esse ponto A aqui, ó, vai ser o meu ângulo x, que eu vou descobrir. Mas 2π menos x representa esse cara, então eu igualo essa expressão 2π menos x a 9π sobre 5. E eu vou fazer uma continha aí diferente aí só pra gente descobrir, né? 9π sobre 5. Deixa eu escrever melhor aqui, que ficou horroroso aqui meu número aqui, ó. Ave Maria, vamos melhorar aqui, ó, pra você entender, tá bom? 9π sobre 5. Vou fazer a continha aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar esse x, que é negativo, vou jogar ele para lá, vai ficar positivo, e vou trazer esse 9π sobre 5 para cá, vai ficar positivo, tá bom? Então, vou ficar com essa expressão, já vou escrever espelhado aí, tá bom? Presta atenção aí para não perder aí, ó. Então, vai ficar assim, ó. O x foi para o outro lado, ficou positivo, igual a 2π que estava aqui, menos esse cara que veio para cá, ó. Menos 9π sobre 5, tá bom? Fazendo aquela continha lá que eu ensinei vocês fazer lá, ó. Ali em cima, agora de pouco, ó. Fiz aqui, ó. 9 vezes o 2π menos o 9π, tá bom? 9 vezes 5 vezes o 2π, aqui fazendo essa multiplicação, vai dar 10π. 10π menos 9π, só me sobra 1π. Então, sobra aqui π em cima, e que eu falei pra você, copio o denominador ali de baixo. Π sobre 5 é o meu valor do ângulo X que está aqui no primeiro quadrante, representado pelo ponto A, ó. Π sobre 5, tá bom? Π sobre 5. E agora fica fácil, né? Achei o X aqui, só fazer π menos X lá para o ponto B, π mais X para o ponto C e fim de papo. Então vamos aqui, ó. Vou escrever aqui do lado, ó. O ponto B, como eu falei para vocês, ele está antes do extremo final do meu segundo quadrante, que é π. Como eu estou antes, eu vou subtrair x ali, ó. Como o meu x é π sobre 5, o meu ponto B, ele representa o π, que é o extremo do segundo quadrante, extremo final, menos o π sobre 5, que é o meu ponto que está lá no primeiro quadrante, representado pelo x. Π menos esse x. Esse x é π sobre 5, então π menos π sobre 5. Copia aqui o denominador da fração, ó, e faz a continha lá, ó. De novo, ó. 5 vezes o π vai dar 5π. 5π menos π vai dar 4π, tá bom?
Então aqui fica 4π sobre 5 é o B, que é o arco aqui no segundo quadrante da minha simetria axial em relação ao eixo Y desse cara aqui que está lá no primeiro quadrante. E por último aí, para finalizar o exercício, o meu ponto C. Vou escrever ele aqui, ó. O que é o ponto C? É a mesma coisa aqui, só que agora eu vou somar o x aqui, ó. Somar x. O extremo aqui, o comecinho do terceiro quadrante é π, eu estou à frente dele, então vou fazer π mais o x aqui, ó. O x é o π sobre 5, então vai ficar lá π mais π sobre 5. Tem uma continha, tá, pessoal? Ó, sem medo aí, ó. Número inteiro mais fração. Faz a continha aqui, ó. 5 vezes o π dá 5π. 5π mais esse outro π dá 6π, tá bom? Então, ali é uma fração. Com o π, o denominador 5. 5 vezes π, 5π, mais o π aqui, 6π sobre 5. Esse cara aqui é o meu ponto C, que está lá na simetria em relação à minha origem, ó. Vejam bem que eles são pontos opostos aqui em relação à minha origem aqui do meu sistema de eixos aqui, tá bom? Eixo X e Y. Tá certo, pessoal? É isso aí. Faça mais exercícios, procurem exemplos na internet. Não entendeu? Peça que eu faça mais exemplos. Comenta, compartilha, ativa o sininho. Fica esperto aí que logo eu vou trazer mais exercícios trabalhando esses conceitos e também outros conceitos de trigonometria envolvendo ângulos em graus e em radianos. Tá bom? Obrigado aí pela atenção. Um abraço, até mais. Valeu!